Agora sim. Tá melhor aí, gente? São os problemas da aula online, né? Pra mim ficou melhor. Ficou? Tá melhor? Então vamos lá. É. Então, vamos falar hoje então sobre a separação de misturas. Se eu quiser separar, por exemplo, um sistema de água com açúcar, será que eu consigo? Se eu quiser separar, depois de misturar aqui a água com esse açúcar, misturei bem. Será que eu consigo separar essa água desse açúcar agora? Que eu consegui? Que eu consegui Não. misturar? Não. 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 Se eu misturar a água com o óleo, será que eu consigo separar os dois? Sim. Consegue, porque o óleo e a água se misturam. E se eu disser para vocês que eu consigo separar depois de misturada aqui essa água desse açúcar ou a água desse sal, vocês acreditam? E aí? Se eu tenho água com sal aqui misturado, será que você acha que eu vou conseguir separar depois? Não? Consegue. Vamos ver isso aqui hoje, tá? Bora lá. Então a gente vai deixar a correção da prova para depois, tá? Como eu falei para vocês, deixa o pessoal responder que não respondeu ainda. Então a gente vai, vamos ver se a gente consegue fazer isso no sábado ou na próxima aula, tá? Eu vou dar um prazo maior porque tem muita gente ainda para poder responder, tá? Ok? Então vocês já me disseram aqui, né? Que isso daqui são sistemas heterogêneos, que vocês estão percebendo aqui que isso aqui tem mais de uma fase, né? Tem uma fase aqui do óleo, outra aqui da água e outra aqui da areia. Nesse daqui tem a fase do óleo, tem a fase da água, e esse daqui tá misturando provavelmente sal aqui, né? Água com sal. Uma mistura homogênea, certo? Bem misturadinho aqui você não consegue diferenciar, certo? Então, existem alguns métodos de separação que a gente pode ver que tem alguns métodos que são métodos mais simples, tá? Métodos mais manuais, mais mecânicos, e tem outros que são processos um pouco mais complicados, um pouco mais delicados de separação. Então, o primeiro método de separação que a gente vai ver é um método simples que muita gente já viu, e vocês, inclusive, a mãe de vocês, inclusive, faz dentro da casa de vocês, certo? Que é o chamado de catação. O que é a catação? Imagine que sua mãe está lá vai preparar o feijão lá, né? Ela pega o feijão e começa a separar os grãozinhos, que são os grãos os bons, dos ruins, né? E ela faz esse processo aqui manualmente, né? Ela separa o que presta, tem algumas pedrinhas que ficam ali misturadas com esses grãos de feijão, né? Então ela vai tirar manualmente aqui essas impurezas que ficam presentes ali junto com aqueles grãos, porque ninguém vai querer comer pedra, né? Então tem que tirar ali manualmente, certo? Esses granulados ali, essas pedras, esses grãos que estão estragados, tudo isso feito com a mão ou com a pinça, né? Você vai tirar ali. Então, esse aqui é o método mais simples que é chamado de catação, certo? Deu para gravar aí esse daqui? Simples, né? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Sim, professor. Beleza? Posso passar? Pode. Olha aí. Pode. Em algumas misturas sólidas, né? Misturas de sólidos, né? Misturas de grãos, né? Você tem aqui vários componentes e você pode separar manualmente. É bem trabalhoso, né? Com os dedos, né? Sem auxílio de ferramentas, você vai lá e separa, certo? Esse é um dos métodos de separação de misturas heterogêneas, quando você tem substâncias diferentes ali, componentes diferentes ali dentro daquele sistema, dentro de um recipiente, dentro de um frasco, por exemplo. Você misturou ali feijão com arroz, por exemplo. São dois tipos de componentes ali diferentes, né? E você pode separar eles dois manualmente. Vai dar um trabalhão, mas é possível fazer, certo? Olha aí o que eles fazem no processo de separação do lixo, né? No processo de reciclagem. É um processo manual, que eles têm que separar os materiais aqui, quando eles recebem lá, né? Todos os materiais dos lixos, eles têm que separar manualmente aqui, o que é papel, o que é plástico, o que é metal, né? Para que eles possam dar uma destinação àquele lixo ali, fazer o processo de reciclagem isolado daqueles materiais ali. Então, tem um pessoal que faz esse processo aqui manualmente.
né? Por isso que eles pedem que a gente faça essa contribuição, né, de separar esses materiais, porque isso ajuda eles no final, né? Ajuda eles aqui o trabalho deles no final. Certinho? Beleza? Próximo método de separação de misturas heterogêneas, que é o processo de filtração. O processo de filtração é básico, um processo que você coloca um pequeno filtro aqui de papel, né, que ele vai reter aqui os componentes sólidos que estão aqui presentes numa mistura. Por exemplo, você vai fazer um café, né? O café você mistura a água ali com aquele café, com aquele pozinho de café, né? E depois que o café está pronto, coadinho aqui, fica aquele pozinho retido aqui nesse filtro de papel, que é um filtro que é poroso, é um material poroso que deixa a água passar, a água com a mistura aqui do cafezinho, né, que foi diluído ali dentro dele, certo? E o filtro ele retém aquele pozinho escuro, que ninguém quer comer, aquele pó escuro que tem um gosto horrível, né? Então ele separa. O mesmo acontece com o aspirador de pó, né? Quem usa aspirador de pó em casa, ele separa ali, né? A sujeira que fica ali junto ali dos gases, separa ali o gás, deixa o gás passar e retém ali a poeira, né? É isso que ele faz. Ó, a sujeira fica retida em um saco, que também é como se fosse um filtro, né? Dentro dele tem um saquinho e ele consegue reter essa poeira, esse pó que fica ali no chão, certo? E o ar passa, né, pelo outro lado. Então, ele só filtra somente a poeira e o ar passa pelo outro lado e consegue limpar, né? O caso do aspirador de pó. Outro tipo de filtro aqui que a gente vê, vocês conhecem, alguns de vocês podem até ter na casa de vocês, que é o filtro de água, né? Ele tem várias camadas aqui dentro, né? De vários componentes mais grossos, outros mais finos, que fazem uma filtragem da água, né? A água quando vem da torneira se coloca lá, né? Tem vários tipos de poluentes ali, tem substâncias ali misturadas, né? Que não fazem bem à saúde. Então, inclusive o carvão também tem ali dentro, né? Que retém ali o cloro, retém as substâncias ali que são nocivas à nossa saúde, né? Então, ele faz ali a retenção e aí, quando passa aqui pela torneirinha, a água vem sem esses poluentes aqui. A gente consegue beber uma água mais limpa, certo? Que não apresenta nenhum risco para a nossa saúde. Então, é como se fosse um filtro de papel, como a gente viu aqui com café. Uma parte que retém ali, uma camada que retém ali as impurezas. Se tiver uma poeira ali, não vai passar, porque o filtro ali está retendo ali aquela poeira ali para descer e a gente beber uma água mais limpa. Certo? Beleza? Deu para entender aí? Então, a catação e a Sim. filtração. Outro tipo agora de separação de mistura, que é para a separação de misturas heterogêneas, é a decantação. O que é a decantação? A decantação nada mais é do que um processo de separação em que você tem, por exemplo, dois líquidos, certo? Um geralmente mais pesado do que o outro. O que é mais pesado, ele tende a ficar na parte mais baixa, né? Então, eles colocam aqui nesse recipiente, que eu vou confessar a vocês que eu não sei o nome desse instrumento aqui. E ele faz o processo de separação. Aqui tem um bicozinho que ele faz a dosagem do que está descendo aqui, o líquido que está descendo. E então ele consegue, como esse líquido aqui que é mais pesado fica na parte mais baixa, esse que é mais leve fica na parte mais alta, ele consegue fazer a separação. Vai descendo aqui o líquido, quando não tiver mais aqui para descer, chegou aqui nessa parte, não tem mais esse líquido aqui que deve ser água aqui, para descer, ele fecha essa válvulazinha aqui e consegue isolar aqui embaixo a água desse óleo, que provavelmente aqui deve ser óleo, né? Então, é mais ou menos dessa forma que funciona aqui a separação, certo? Ele deixa decantação, por que chama decantação? Porque ele deixa se depositar no fundo, o que acontece, por exemplo, quando você coloca areia misturado ali com água, né? Você consegue separar aquela areia ali da água? Consegue, como? Se você por acaso der uma movimentada ali naquela água com areia, por exemplo, olha aqui. Se você der uma movimentada aqui nessa água com essa areia, a areia vai começar a circular aqui pela água. Se você deixar esse frasco aqui parado por um determinado tempo, o que vai acontecer com essa areia? Ela vai começar a se depositar nesse fundo aqui, certo? Então, você pode virar aqui, virando esse frasco aqui de água,
para tirar lentamente aqui essa água do frasco, para não precipitar, para não movimentar aqui essa areia que está depositada no fundo, e você vai conseguir separar essa água dessa areia aqui, certo? Outra forma de você separar seria com a seringa, por exemplo. Você pode tentar puxar aqui a água, certo? Com a seringa, e no final aqui vai ter somente a água aqui no fundo, a areia aqui no fundo, certo? Você vai tirando com a seringa a água aqui, colocando em outro recipiente, até que no final vai sobrar somente areia aqui. Seria uma forma assim meio tosca de tirar de separar os dois aqui, né? Outra forma. Deu para entender? Então a decantação é: você espera uma mistura heterogênea, você espera a substância ou o componente que é mais pesado, que é mais denso, ele se depositar nesse fundo. É o que a gente chama de decantar, né? Ele vai se decantar aqui no fundo, ele vai se depositar aqui no fundo, e a gente vai conseguir separar os dois, certo? Beleza? Deu para entender aí? Todo mundo entendeu? Olha o que ele diz aqui, ó. A mistura é mantida sem movimentação até o sólido se depositar no fundo do recipiente. Então, o líquido é transferido lentamente para outro recipiente. Deu para entender aí, gente? Ou não? Alguma dúvida? Consigo entender. Todo mundo? Todo mundo? Alguma dúvida? Só tô ouvindo uma pessoa responder aí, gente. Então, eu entendi. Sem dúvida nenhuma. E o restante da turma? Pera, deixa eu ver quem é que tá aí. Tá todo mundo aí ou é só Lara que tá aí, gente? Eu falei com a senhora. A Maria respondeu, Iago. Cadê Christian? Christian, cadê você? Oi. Cadê Nicolas? Lucas? Lucas tá aí? Oi, professora. Você estava onde que demorou de responder? Não, oi, professora. Cadê Nicolas? Oi. Tava onde, Nicolas, que demorou de responder assim? Aqui tinha uma pessoa chamando aqui minha mãe. Ai. Chamando sua mãe, mas e você? Olha lá, hein, Nicolas. Vamos lá. Eu não tô dando aula pra ir pra fantasma, não, né? Pra mim, eu entendi. Ai. Continuação. Professora, a senhora me pega falando no zap que não tá me vendo mais aula. É porque eu participo e não falo nada mesmo, fico quieta, entendeu? Entendi. É porque realmente tinha uns dias que eu não vi você aqui, Lara. Por isso que eu perguntei. É porque eu fico quieta mesmo, todas as aulas eu fico quieta. Acho que é a única que eu falo mais, acho que é matemática. É, né? Porque professor de matemática é mais especial, entendi. Tudo bem. Que especial, é porque ele coloca já as perguntas. Porque Tá, ele entendi. coloca as perguntas e a gente faz dever, entendeu? Entendi. Então, tranquilo. As professores nenhuma falam, entendeu? Tranquilo, Eu fico entendi. quieta mesmo. Eu entendo. Compreendo. Beleza. Vou fazer uma aula assim só com atividade pra gente responder, viu? Aí vocês participam Certo. mais. Beleza. Bora lá. Continuando. Bora lá. Deixa eu voltar aqui. Eu sei que é chato ficar assim assistindo aula, eu falando e vocês calados, mas infelizmente eu preciso explicar o conteúdo para vocês. Não sei se matemática... Pra mim tá de boa. Oi? Pra mim tá de boa, tá chato não. Nossa, tá legal. Tá legal? Que bom, né? Mas infelizmente é o método que a gente tem para poder eu conseguir explicar para vocês. Não tá muito legal, não? Não, porque eu não tô tão legal assim. Ok. Por isso que eu vi um resultado muito baixo, um resultado muito ruim lá na avaliação. Que eu dei uma olhadinha, muitos alunos estão respondendo lá, responderam para mim. E o resultado não foi muito bom, não. Mas vamos lá. Outro processo de separação de misturas heterogêneas é a centrifugação. Quem tem máquina de lavar em casa?
Inclusive, ela tá fazendo doutorado agora. Pois é, daqui a pouco ela vai entrar no processo de centrifugação. O que acontece no processo de centrifugação? Quem sabe me dizer? Tá secando, tirando a água da roupa. Exatamente. O que acontece na centrifugação? Ele separa a água ali daquela roupa, ele tira a água ali daquela roupa para facilitar o processo de secagem. É o que acontece aqui. Deixa eu passar aqui para vocês verem. Ó, quando você coloca água, quando, por exemplo, na máquina de lavar ela começa a girar, né? Um processo de centrifugação, vocês vão perceber que ela começa a girar aquele tubo ali, aquele cano, como é que chama? O tambor, né? Aquele tambor que tem ali dentro, ele começa a girar. Perceba que a parede da máquina de lavar, deixa eu passar aqui para vocês verem. A parede da máquina de lavar, ela tem uns furinhos, né? Vocês vão perceber que ela tem uns furinhos na parede, cheia de furinhos. Aquele furinho ali é justamente para poder, quando a máquina começar aquele processo de girar ali, eita, embolei toda. Quando ela começar a girar, a água ela vai ser separada ali daquela roupa, ela vai ser jogada ali para a parede daquela máquina de lavar e vai cair dentro daqueles furinhos ali. E isso é uma forma de separar, de tirar a água ali daquela roupa para facilitar aquela secagem. É exatamente isso que é o processo de centrifugação, que é o que você chama de centrífuga, né? Esse processo é usado também aqui, ó, em laboratórios, que eles pegam ali, ó, a amostra de sangue. O sangue é feito de várias partes, então eles pegam ali aquele amostra de sangue, colocam nesse recipiente aqui dentro dessa máquina, e essa máquina vai agir como se fosse uma centrífuga. Ela vai começar a girar, 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 girar. Depois que ela pode passar um determinado momento, o que vai acontecer com esse sangue? Vai estar uma parte aqui de uma cor e aqui em cima de outra. Ele vai separar ali as partes que existem ali naquele sangue para conseguir fazer o exame, certo? Beleza? O que acontece aqui na máquina de lavar? Ele vai girar, a roupa está cheia de água ali, né? Então, o que vai acontecer? A água ela vai ser jogada naqueles furinhos ali por conta do movimento da máquina e a água vai ser separada. A mesma coisa acontece aqui com essa centrífuga de salada. Não sei se vocês já viram, né? Uma maquininha que você coloca a salada dentro. Tem aqui, ó, essas aberturas aqui na lateral. Você começa a girar aqui esse negocinho, tá? E aí, dentro aqui tem um tamborzinho, ele vai girar e com o movimento ele vai conseguir secar essa salada aqui, certo? A mesma coisa centrífuga aqui de frutas, né? Quem já ouviu aqui, essa máquina é tipo uma centrífuga lá. Eu não sei muito bem como funciona por dentro, mas deve ser o mesmo mecanismo, né? Ela é chamada de centrífuga de frutas, né? Você coloca a fruta lá dentro e ele tira aquele sumo ali daquela fruta, né? Separa o líquido da parte material ali, da parte seca ali daquela fruta que você não consegue engolir, né? Que é aquela que você fica meio duro ali. Separa o líquido da parte sólida. E aí você consegue beber aqui o sumo aqui dessa fruta, certo? Aqui tem uma de laranja que você Isso. pega e corta a laranja Isso. É a mesma coisa. Você fica girando e o suco vai descendo. Isso é exatamente é o mesmo mecanismo. É como uma centrífuga, certo? A mesma coisa que existe uma centrífuga que eu pesquisei ontem, que é chamada centrífuga de mel. Ele coloca a placa, né, de mel, que eles retiram lá, né? Coloca as plaquinhas aqui e com o movimento aqui, girando aqui esse negócio, essa máquina aqui, ele vai separando o mel aqui desse favo, que é um favo, né? Coloca essas placas, ele vai separando aqui o mel para fazer o que eles vão fazer lá, né? Vender, comercializar, não sei, né? Enfim, beleza? Esse é o processo de centrifugação. Deu para entender aí? Todo mundo entendeu, né? Simples, fácil. Sim. Outro processo aqui simples de separação de misturas heterogêneas é o processo de peneiração. Que vocês também conhecem, porque vocês também já fizeram, ou fazem, ou veem todo mundo fazer em casa, em todos os lugares, né? Vocês vão peneirar lá uma substância, por exemplo, você tem Você lá. falou do negócio da areia e da água, eu pensei nisso, que podia peneirar. Peneirar, daria certo também. Se você tivesse uma peneirinha bem fininha, porque a areia ela tem umas partezinhas ali que até acabam passando, né? Então, pode ser que não dê muito certo, né? Você colocar numa peneira. Tem que ser uma peneirinha daquela de papel. Ou uma peneirinha daquela, ou tem que ser um filtro daquele de papel para você conseguir separar. Aí sim você conseguiria separar a areia ali com mais eficiência, né?
Mas ali teria outras coisas ali misturadas, como impurezas, como, sei lá, micro-organismos ali dentro, né? Outras substâncias misturadas ali naquela areia também, né? Enfim. Professora, Oi. as peneiras, assim, pra separar a areia, que é aquelas peneiras de pedreiro. E isso que eu ia dizer aqui agora, que eu vou mostrar para você já já. Se Olha o que eles estão fazendo aqui. separa a areia da peneira, é porque tem pedra mesmo. E isso tem aquelas partes mais grossas, né? Isso aí é ruim para eles fazerem lá o processo de construção. Eles fazem lá aquele processo de separação, né? Peneira lá aquela areia, para aquelas partes mais grossas não atrapalharem lá no momento que eles vão fazer a massa, né? Eu já vi isso, certo? Então aqui, a peneira utilizada para separar misturas sólidas de componentes com tamanhos diferentes, né? Utiliza-se a peneira que possibilita a passagem apenas de partículas menores, né? Eles têm furinhos aqui nessa parte aqui da peneira, né? Que deixa passar somente as partes menores e retém as maiores aqui. Olha aqui a mulher fazendo aqui, peneirando a tapioca. Peneirando aqui, aparece areia, né? Não sei o que eles estão fazendo aqui, ó. Grãos pequenos de areia são separados de grãos maiores. A areia grossa geralmente usada na fabricação de concreto, enquanto a areia fina é empregada no revestimento das construções. Olha aí. O plástico é arenoso, né? É arenoso, né? Pois é, olha aí. Eles separando a parte mais grossa da parte mais fina. Cai embaixo, as areias a pedra fica aí dentro. É, pois é, olha aí. Certo? Então é isso. A parte maior, as partículas maiores ficam retidas aqui em cima, certo? E as menores descem aqui pelos furinhos, certo? Como é que ocorre o processo de peneiração? Eu achei essa fotografia aqui. Separação. Primeiro, separação das misturas de todos os tamanhos. Reter partículas maiores na peneira. Olha aqui o processo que o cara construindo aqui, fazendo a construção aqui que eles usam para poder separar ali a areia no processo para fazer cimento, né? Já vi muito isso. Retém partículas menores na peneira. Separação de dois tipos de misturas de todos os tamanhos. Reter partículas médias na peneira. E reter poucas partículas menores na peneira. Enfim. Outro processo de separação de misturas heterogêneas. Perceba que eu estou falando somente agora de misturas heterogêneas, tá? A gente vai falar sobre misturas homogêneas já já. Ventilação. Quem já fez amendoim em casa já deve ter percebido esse processo, já deve ter se utilizado desse processo de ventilação. Quando você está fazendo para separar aquela casca ali do amendoim, como é que você faz? Né? Você está preparando ali, faz aquele movimento com as mãos, aquela fricção ali com as mãos e depois você sopra, né? Para a casca ficar separada ali do amendoim, certo? Porque a casca ela é mais leve do que o amendoim, então você consegue utilizar esse processo. Normalmente esse processo é utilizado quando os materiais eles possuem densidades diferentes, então você consegue utilizar a ventilação para separar, certo? Deu para entender? Olha aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui, se eu coloquei, olha aqui. Eu coloquei a foto, era para ter colocado outra. Quando você vai separar aqui, ó, a casca do amendoim, né? Você vai ali, pressiona ali com as mãos, fricciona com as mãos e depois você sopra, né? Faz uma bagunça danada, uma sujeira danada, mas você consegue separar, né? Beleza? Minha avó tá acontecendo isso porque eu subi quase tudo. Pois é, horrível, né? É ótimo, funciona, mas suja que é uma beleza, né? Outro processo. Processo de misturas por separação magnética. Separa misturas do tipo sólido-sólido. São dois tipos de sólidos, nas quais um dos componentes ele tem propriedades magnéticas. Se por um acaso você misturar dois sólidos e um deles tiver propriedades magnéticas, né, de ser atraído por um ímã, né, você consegue separar apenas utilizando um ímã. Você aproxima ali o ímã ali daquela mistura e você consegue isolar da outra ali, simples, rápido e eficaz, certo? Somente quando você tem ali uma mistura com um determinado sólido que tem propriedades magnéticas, certo? Ela sabe o nome dessa propriedade magnética, essas coisas que mistura aí? Como assim o nome? Tipo o nome da coisa que tá misturada, que vai ser tirada pelo... Não sei o nome aqui, não sei. Não sei, eu peguei uma foto aqui aleatória na internet, tá?
Beleza? Não sei o nome, não. Você quer saber o quê? O que que tem misturado aqui? Isso, eu quero saber o que é isso aí. Não sei. Vamos tentar achar aqui no Google agora. Deixa eu ver. Materiais. Mistura de Aí materiais. parece uma planta que a mãe já pegou pra fazer chá aqui. Mas não é planta, não. Magnéticos. Deixa eu ver aqui. O que que tem aqui? Deixa eu ver o que que encontramos aqui. Professora, seu áudio tá cortando pra mim. Tá cortando? Sim. Pra mim também. De vocês, porque Ferro, cobalto, níquel, não dá para saber o que que tem ali exatamente, gente. É uma foto aleatória, não dá. Tem vários tipos de materiais, não dá para saber não. Gente, deixa a professora falar. O que foi, gente? O que foi que aconteceu? Não dá. Infelizmente não dá para saber o que que tem misturado, porque são vários tipos de materiais e não dá, né? Porque essa foto aqui, esse slide já estava pronto, então não dá para saber que material é esse aqui. Também queria saber. Certo? Olha aqui, tem outro aqui, ó. Olha aqui, já tem limalha de ferro. Ó, aqui você já tem. E areia, por exemplo. É um exemplo aqui de dois materiais que podem ser misturados, ó. Materiais que são eletromagnéticos, que têm propriedades magnéticas, ferro, cobalto e níquel. Então, ele aqui misturou limalha de ferro com areia. Não tem choque. Enxofre é um tipo de elemento químico da tabela periódica, tá? Como ferro, como carbono, é um tipo de elemento, tá? Beleza? Deixa eu ver aqui. E onde é que acha esse negócio de malha de ferro? De malha de ferro? Boa pergunta. Vamos ver onde é que a gente encontra. Limalha de ferro. Vamos ver aqui. Olha aí. São fragmentos do próprio ferro, tá vendo? Como se você pegasse o ferro, um pedaço de ferro e você triturasse aquele ferro e você consegue obter o que eles chamam de limalha de ferro. Exatamente isso. Ó, pode ser obtido limando algum objeto de ferro com uma lima para metais. O que é limalha de ferro? Olha aí. Esse site aqui, misericórdia. Muito utilizado em experimentos como campo magnético, uma vez que na presença de um campo externo, como por exemplo aqui, um ímã proporciona limalha de ferro comportam-se como um ímã e alinham-se de acordo com o campo, formando um desenho do mesmo. Fragmentos, né? Aí eu pego um pedaço de... Eita! Pego um pedaço de ferro. Pode ser um prego grande, que é feito de ferro, né? Vocês sabem. Passa por uma lima para metais. O que é uma lima para metais? Deixa eu abrir aqui novamente. Que a gente descobre tudo agora. Lima de ferro. Olha aqui o que é uma lima de ferro. Ó. Você passa, aqui em casa tem uma ferramenta dessa, você passa tipo uma lixa, tá? Que você passa aqui e ele consegue como se fosse uma... Como você lixa, quando você tem aquela lixa que você passa de unha, ela consegue esfarelar aquele material, né? Transformar em pó. Exatamente isso. Você passa por uma lima... Essa limalha é tipo o... É tipo o farelinho do ferro, é isso, é tipo o farelo de ferro, o ferro em pó. Tipo isso, as raspas. São as raspas do ferro. E aí chama de limalha de ferro. Beleza? Só raspagem. Deixa eu voltar aqui. Olha aqui. O bombril. Deixa eu ver o bombril também, né? Olha aqui. Limalha de ferro brilhante em torno mecânico. O bombril, que vocês conhecem em casa. Olha aqui. Limalha de ferro. Ferro Mano, eu vou fazer com dois. Vou pegar o bombril e vou tentar raspar o ferro. Pois é. E aí, você tendo um ímã bom, faz lá o processo para ver se dá certo. Depois vocês me contam, tá? Pronto. Mais alguma dúvida?
Olha aqui, ele tem um pedaço de ímã, não sei que ímã é esse. Tem vários tipos de ímã, né? Eu não sei que ímã é esse que ele tá usando. Misturou aqui a limalha com areia. E aí ele usou o ímã e conseguiu atrair aqui com esse pedaço de ímã aqui. Ó. Beleza? Ok. Posso passar? Sim. Beleza. Forma de separação agora a gente viu a última aqui foi separação magnética, não foi? Outra forma de separação agora de misturas homogêneas. Elas apresentam um aspecto uniforme por toda a sua extensão e podem ser uma mistura de gases, de líquidos ou de sólidos. O que é uma mistura homogênea? Que a gente viu lá, né? A gente misturou ali dois líquidos, por exemplo, duas substâncias, por exemplo, água e sal. Você misturou um sólido com um líquido e você conseguiu ali, você não está conseguindo distinguir ali que os dois estão misturados. Você olha e parece que é uma substância pura, né? Você não consegue dizer que tem alguma coisa misturada ali dentro. Então, você diz que é uma mistura homogênea. Certo? Então, entre os processos de separação de misturas homogêneas, vamos estudar a evaporação, que vocês já conhecem, a destilação simples e a destilação fracionada. Primeiro, evaporação. Vocês já conhecem, todo mundo já lavou roupa em casa, já colocou a roupinha no varal, já sabe o que acontece, né? Leva um tempo. É um tipo de vaporização, né? Que vocês já viram, a gente já viu isso, certo? Vocês colocam lá a roupa um determinado tempo no varal e a água vai passando ali do líquido para o gasoso, né? Processo natural ali de mudança de estado, né? Um método adequado para a separação de sólidos e líquidos. Mas a diferença aqui é que o material sólido deve estar dissolvido no líquido. Por exemplo, se você colocar, misturar muito sal ali naquela água ali, se deixar evaporando, o que vai evaporar ali, na verdade, não vai ser o sal junto com a água. O que vai evaporar a 100 graus Celsius ali vai ser só a água, né? Ela vai conseguir se transformar em vapor e o sal vai permanecer ali dentro, certo? Então, se você deixar um copo com água misturado com sal e quiser separar pelo processo de evaporação, por exemplo, você deixa essa água ali no sol, por exemplo, deixa lá no ambiente aberto, numa temperatura ambiente. Com o tempo, passados os dias, você vai observar que a água vai diminuindo a quantidade. Façam um teste e vocês vão ver. Mistura bastante sal, assim, umas 2 colheres de sal assim na água, mistura no copo e vai deixando ali no ambiente que vocês vão ver, ela vai diminuindo a quantidade com o passar do tempo. Até que quando a água estiver bem no finalzinho, vai sobrar ali somente o sal, certo? E a água vai ter evaporado. Parece aquele negócio que você pediu pra gente fazer, do açúcar e da água quente e da água fria. Isso, ali foi da questão da solubilidade. Ali foi para vocês verem a questão, o que na verdade solubiliza mais rápido, se é com água quente ou se é com água fria, tá? Aqui a gente está falando do processo de separação. Como você faz para separar, por exemplo, o sal, misturou o sal com água, misturou o açúcar com a água. E depois, será que se eu misturar o sal com a água, eu consigo separar os dois depois? Consegue através desse primeiro método aqui. Consegue através da evaporação, mas tem outras formas também de você separar, tá? Esse é o mais simples, mais demorado, que vocês podem, se quiserem, um dia tiverem curiosidade, vocês podem tentar em casa, tá? O homem da primeira imagem tá parecendo que tá correndo. Esse daqui, ele tá parado aqui com um instrumento aqui na mão. É porque tá parecendo que ele tá de costas. É verdade. Tá. Depois você marca a presença de Gabriel, porque ele chegou agora. Ele chegou agora, foi? Aí você coloca lá a sua ex. Oi, Gabriel, tudo bem? Logo. Coloca. Bom dia. Professora, eu não dei aula porque eu tava dormindo, aí eu esqueci de botar o despertador. Foi, né? Aproveitou o domingo, assistindo Netflix e esqueceu, não foi? Foi. Eu ia colocar, só que eu falei esquecendo. Não, tranquilo, tudo bem. Bora lá. Passando aqui. Todo mundo entendeu aqui? Vamos agora para a destilação simples. O que é a destilação simples? É um aparelho
que chamam destilador, que você vai construir aqui, na verdade, são vários instrumentos aqui, né? Eu não vou falar o nome para vocês, eu nem coloquei aqui a relação de instrumentos para vocês. Mas basta que vocês entendam que aqui tem vários instrumentos de laboratório que são acoplados uns aos outros aqui, para que ele consiga fazer o processo de destilação. E o destilador é essa parte aqui que eu estou circulando com o mouse, ó. É esse instrumento aqui do meio, que vai fazer justamente, na verdade é o condensador, né, de destilador. Destilador é todo o aparelho aqui, me perdoe. É o condensador, que é essa parte aqui do meio, que vai fazer o processo de condensação. Ele vai resfriar aqui esse gás que vai passar por aqui, que eu vou explicar o que vai acontecer, certo? E essa água vai ser transformada aqui em líquido, tá? Então, vamos lá. Então, o que acontece aqui, né? Quando a mistura apresenta componentes, é o que ele diz aqui, componentes cujos pontos de ebulição são muito diferentes, como a água e o álcool. Vamos voltar aqui, ó, o que ele já diz aqui. Podemos utilizar destilação simples para separar essas substâncias. Ao nível do mar, a temperatura de ebulição do etanol, que é o álcool, é 78 graus Celsius. Ou seja, ele entra em processo de ebulição, ele começa a passar para o estado gasoso a 78 graus Celsius. Isso o álcool. É antes ou depois da água, que entra, na verdade, no processo de ebulição. O álcool entra em passagem para o estado gasoso antes ou depois da água? Antes, né? Porque a água ela entra a 100 graus Celsius, certo? Beleza, então o que ele faz aqui? A aplicação desse método é feita em duas etapas. Primeiro, a evaporação e a condensação. A mistura de dois componentes, como o exemplo da mistura de água e etanol, é colocada em um recipiente e aquecida. Olha aqui, tem um suporte aqui embaixo que faz o aquecimento do líquido. Aqui tem uma mistura de água e álcool, certo? Então, aqui tem um termômetro que vai medindo a temperatura aqui do recipiente aqui desse líquido, certo? Ele fica aqui registrando a temperatura e ele vai aqui aquecendo. Quando aquece, o que acontece? Ele vai passar aqui para o estado gasoso, certo? Vai passando aqui a substância para o estado gasoso e aqui tem um condensador. O que esse condensador faz? Esse gás vai entrando por aqui, por esse tubozinho. Vocês estão vendo o mouse movimentar aqui? A setinha? Sim. Então, o vapor vai entrar por aqui, por esse dutozinho, e vai chegar aqui até a entrada desse condensador, que é essa estrutura aqui, certo? O que tem aqui dentro desse condensador? Aqui tem uma água que circula, percebam que aqui tem uma torneira, ó. Essa torneira está jogando água aqui, que vai entrar aqui dentro desse condensador e vai sair por aqui, ou seja, a água vai entrar sempre fria aqui e vai ficar circulando aqui pelo sistema, ó, entra aqui e sai aqui, fazendo com que a temperatura dessa água aqui sempre permaneça a mesma, né? Ela nunca esquente, porque o gás está passando por aqui numa temperatura elevada, certo? Está muito quente, então, em contato com essa água aqui, o que acontece com esse gás? Ele vai diminuir a sua temperatura. Então, essa substância vai passar do gasoso para o líquido. Só que como aqui ele está colocando essa temperatura, ele consegue fazer a separação aqui desse líquido, certo? O vapor passa aqui por esse tubo e entra aqui nesse condensador e a temperatura que ele consegue passar aqui do estado gasoso para o líquido, consegue fazer a separação aqui desse álcool dessa água, certo? Então, aqui dentro, eles conseguem fazer a separação da água, que ela vai passar aqui do gasoso para o líquido, certo? Por conta da diferença de ponto de fusão e ponto de ebulição aqui, ele consegue, deixa eu ver qual é o ponto de... Cadê, meu Deus? Provavelmente essa temperatura daqui, ela tá numa temperatura que ele consegue fazer a separação aqui dessa água, desse etanol, certo? Então, esse condensador aqui consegue consegue transformar aqui esse gás em líquido dessa água aqui e esse gás e esse álcool continua aqui dentro, certo? Então, o gás passa por aqui e
consegue fazer, na verdade, aqui, como é que eu posso explicar para vocês de uma forma que vocês consigam entender? Porque o álcool e a água, eles possuem uma diferença de ponto de ebulição. Então, provavelmente, a temperatura que esse condensador está apresentando aqui no momento consegue pegar esse vapor de água que passa por aqui e separar do álcool, né? Ele consegue transformar aqui esse vapor de água em líquido e o álcool fica aqui. Por conta da diferença de ponto de ebulição, o álcool ele não consegue ser transformado em líquido e ele fica retido aqui. Então, no momento em que ele desligar esse aquecimento aqui, esse álcool ele vai conseguir retornar provavelmente aqui a sua temperatura normal, vai ser resfriado e vai ficar aqui dentro. E a água vai ser separada aqui. Então, o álcool vai permanecer aqui dentro e a água, ou senão o álcool vai evaporar, não sei, vai sair, e a água vai ficar aqui dentro. Vai entrar aqui nesse recipiente, vai ser separada aqui desse álcool. Não sei se vocês conseguiram entender. Opa, Oi. por que você põe gelo? Quando a terra do torneio fica gelada. Aqui dentro ele tem uma temperatura mais fria. Então, quando o gás passa por aqui, ele consegue, por conta aqui da temperatura aqui dessa água, consegue fazer esse gás diminuir essa temperatura aqui. E quando o gás passa por aqui, ele vem aqui em forma de gás. Quando chega aqui, chega na forma líquida. Ele chega aqui no estado líquido. Então, consegue passar de estado aqui só através desse resfriamento. Então, ele consegue fazer esse processo aqui somente com a água, né? Porque o álcool, por conta da diferença aqui do ponto de ebulição, ele não consegue ser transformado aqui em líquido, certo? Beleza? Deu para entender aí? Ou não? Deu. Mais ou menos assim que funciona, certo? Olha aqui, ó. Um outro exemplo aqui, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Como proceder se o interesse for obter água pura a partir da água do mar? Aqui nesse caso, eu tenho uma mistura de água com sal, água salgada, água do mar, né? Eu quiser separar essa água, né? Tirar aqui, separar o sal, deixar o sal aqui dentro e separar aqui dessa água. Como é que eu faço? Olha aqui. Essa mistura aqui, no caso, é aquecida por um balão de vidro. Olha aqui o balão. Tá aqui o foguinho, a chama, que é chamado bico de Bunsen. Ele tá aqui aquecendo esse balão. Essa solução, ela vai começar a ebulir, né? Vai entrar em processo de ebulição. Vai ser transformado aqui esse líquido em um gás. Esse gás vai subir. Aqui tem um termômetro, ó, medindo a temperatura. Esse gás, como não tem saída aqui, ele vai ter que ser conduzido por aqui, né? Então, o gás vai passar por aqui, o vapor, né, da água, certo? Passa por aqui. Perceba que aqui, na verdade, quando subir aqui esse gás, não vai passar, não vai subir só, não vai subir a água com o sal, né? Vai subir somente o vapor de água, certo? Separado. Beleza? Então, vai passar aqui o vapor de água, ele vai estar no estado de vapor. Então, aqui, como eu falei para vocês, tem um condensador que faz justamente isso, essa passagem do estado gasoso para o líquido. E o que acontece? A água, como está circulando aqui dentro desse condensador, entra aqui por um lado e sai por outro aqui, ó, a mangueira, ó, fazendo com que a água circule. Olha aqui a mangueira entrando água e saindo aqui por esse lado. Entra por aqui e sai por aqui, fazendo a água circular aqui para poder a água não diminuir aqui, não aumentar a temperatura, né? Ela ficar sempre fria, certo? Então, tem que ter essa circulação aqui de água. Então, o gás passou por aqui. Quando passar por aqui, ele vai ser obrigado a diminuir sua temperatura. Então, ele vai passar do gasoso para o líquido. Então, passando do gasoso para o líquido, ele vai começar a escorrer umas gotículas aqui. E aí, vai começar a cair gota a gota aqui, desse outro lado, a água destilada, certo? Que é a água ali pura, né? A água ali sem o sal, né? Beleza? Deu para entender aí? Então, ele tira aqueles sais ali daquela água e a água vem aqui pura, né? Água destilada, que é o que a gente chama de água destilada, que ela não tem nada misturado ali nela, não tem nenhum sal mineral ali dentro dela. Deu para perceber? Aqui como é que acontece o processo de destilação?
Conseguiram aí? Ou não? Sim, bastante coisa, mas Mas deu pra entender. deu para entender? Então, aqui, ó, a mistura é aquecida em um balão e a água entra em ebulição, ó. Mas o sal não entra em ebulição. Então, quando passar aqui toda essa água aqui, se transformar aqui em gás, vai passando para cá, ela vai ser jogada para cá, somente a água. E o sal fica onde? O sal permanece aqui. Então, ele vai começar a formar aqui um recipiente ou como é que chama, meu Deus? Um pozinho aqui vai começar a se formar aqui dentro, vai sobrar aqui dentro, certo? Então, ele vai desligar aqui essa chama e vai conseguir aqui ter a água separada aqui desse sal, certo? Beleza? Então, o que ela diz aqui, ó? Com esse resfriamento, ó, esse vapor condensa-se. O que é a condensação? Transformado aqui em líquido, né? Esse gás vai ser transformado em líquido. Então, a água líquida isenta de sal, sem o sal, é recolhida no recipiente aqui à direita e no final restará sal sólido no balão de vidro, que é aqui. Esse é o processo de destilação, certo? Olha aqui outro exemplo. Mesma coisa, né? O condensador aqui, olha aqui uma mangueirinha entrando e saindo água, certo? E aqui é um processo que vocês, o pessoal faz isso aqui até em casa, né? Constrói aqui um destilador até em casa. O pessoal faz o processo de destilação até para produzir álcool, né? O pessoal faz até para produzir álcool em casa. Processo mais complicadinho, mas o pessoal consegue fazer produção de etanol em casa, né? A partir da cana de açúcar, né? Processo de fermentação, aí produz o álcool, aí o pessoal consegue fazer a produção de álcool aqui. Passa aqui e aí consegue separar e consegue fazer a produção aqui do álcool. Demora um pouco mais, a produção é em pouca quantidade, mas consegue fazer, né? Beleza? E aí o processo de destilação fracionada. São processos um pouquinho complicadinhos, né? Mas para vocês conhecerem como mais ou menos funciona. A destilação fracionada, eles dizem o seguinte, é utilizada para separar misturas homogêneas compostas de mais de 2 líquidos. Na verdade, o que ele diz, né? Método de separação utilizado para separar um componente líquido dissolvido em outro líquido, que na verdade eu acho que seria o caso daquele primeiro que a gente viu ali, que eu disse que era destilação simples, né? Que na verdade eu acho que aqui, na verdade, para essa separação aqui desses dois, da água e do álcool, seria o processo de destilação fracionada, certo? Então, para líquidos e líquidos, a gente utiliza mais a destilação fracionada. E, deixa eu ver se tem mais aqui. Não, é isso mesmo. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Vamos voltar. Então, destilação fracionada utilizada para separar misturas homogêneas compostas de mais de 2 líquidos, né? O método se assemelha ao da destilação simples e a aparelhagem é a mesma coisa, né? O que muda, na verdade, é essa coluna aqui de fracionamento que o da destilação simples não tem. Olha aqui, ó. Destilação simples não tem, é uma coluna de fracionamento, olha aqui, não tem. Então, na fracionada, a gente já tem essa coluna de fracionamento aqui. Cadê? Deixa eu voltar onde é que eu estava. Se assemelha da destilação, porém conectada a uma coluna de fracionamento que possibilita separar cada um dos líquidos. A destilação fracionada é possível desde que as temperaturas dos pontos de ebulição das substâncias da mistura não sejam muito próximas. Esse método é usado na indústria para refino de petróleo, por exemplo. Então, aqui é a mesma coisa, né? Você tem uma mistura homogênea aqui, líquido com líquido, os dois aqui, e tem um condensador aqui. Aqui vai subir o vapor, né? E ele vai conseguir fazer da mesma maneira. Olha aqui a mangueirinha entrando água, o condensador vai passar por aqui, ocorre o resfriamento. Vamos ver o passo a passo agora o que acontece, né? Durante o processo, ambos os materiais líquidos, aqui em rosa, passam para o estado gasoso. Olha aqui as bolinhas, eles estão aqui no estado gasoso. Duas substâncias no estado líquido, certo? Então, a separação é possível porque um gás sempre apresenta densidade diferente em relação ao outro. O que é a densidade diferente? Como se fosse o peso, né? Um é mais pesado do que o outro, certo?
Para facilitar o entendimento da destilação fracionada, vamos utilizar como exemplo a separação dos componentes da mistura formada por acetona com água. Como a mistura apresenta dois líquidos, é fundamental colher o ponto de ebulição. Então, o ponto de ebulição da água é 100, que a gente já conhece, e o da acetona, 58. Então, a água vai demorar um pouco mais para conseguir entrar no processo de ebulição. Então, controlando a temperatura aqui, nesse termômetro, você consegue ter uma noção de quem vai entrar em ebulição. Então, se você mantiver aqui a temperatura aqui, controlar aqui o aquecimento desse líquido, para que ele chegue a uma determinada temperatura, por exemplo, a 58 graus Celsius, você vai conseguir fazer somente a acetona entrar em ponto de ebulição. Então, a acetona ela vai começar a entrar em processo de ebulição aqui, com a temperatura, e você vai conseguir provavelmente fazer o processo de fracionamento. Então, o que vai acontecer? Após a montagem dos equipamentos, basta adicionar a mistura formada por água e acetona no balão de fundo redondo, que é o que ele já fez aqui. Ó. Passo 2. Em seguida, ligamos o bico de Bunsen, que é esse equipamento aqui, o aquecimento, para promover o aquecimento da mistura, de preferência até que o termômetro atinja o valor do menor, olha o que a gente falou, ponto de ebulição, que no caso é o da acetona, que ela vai entrar em ebulição a 58 graus Celsius. Então, quando chegar a 58, ele vai parar aqui de aquecer ou vai controlar, sempre para manter nessa temperatura. Deu para entender aí? Então, passo 3. Como os dois líquidos estão sendo aquecidos, tanto a água quanto a acetona, transformar-se-ão em vapor. Em seguida, adentrarão a coluna de fracionamento. A coluna de fracionamento é composta por bolinhas de vidro. Ó, deixa eu ver aqui. Bolinhas de vidro. Tem aqui, gente? Isso aqui é a foto? É aqui. Tem bolinhas de vidro. Olha aqui. Como esse daqui, ó. Tem bolinhas de vidro. Onde eu estava? Cadê? Que servem como obstáculo para os vapores que estão adentrando a coluna. Por causa desse obstáculo, apenas o vapor menos denso vai atravessá-la. Como a acetona tem o menor ponto de ebulição, ela apresentará o vapor menos denso, que é o que vai acontecer aqui, ó. Perceba, essas bolinhas vão reter a substância, os dois vão entrar em ebulição. Mas quando passar aqui, o mais denso vai ficar retido aqui dentro dessa coluna, aqui dentro dessas bolinhas aqui, e vão servir de obstáculo para a substância que é mais pesada, que no caso aqui vai ser a água. Ela é mais pesada que a acetona, certo? Passando aqui, cadê? Como a acetona tem o menor ponto de ebulição, ela vai apresentar o vapor menos denso. O vapor da acetona adentra o condensador, que é esse aqui, ó. Vai adentrar aqui o condensador e vai sofrer a condensação, que é o que? A passagem do gasoso para o líquido, passando para o estado líquido. Após ser transformada em líquido, a acetona é recolhida no interior do Erlenmeyer. O que é o Erlenmeyer? É isso aqui, esse recipiente de vidro aqui que está conectado aqui ao condensador. Então, quando ele passar por aqui, vai passar somente a acetona e a água vai ficar aqui, certo? Que ela é mais densa do que a acetona. Então, ele vai passar aqui nesse condensador somente a acetona. Passou aqui, ele vai conseguir separar aqui esse líquido por conta da diferença de ponto de ebulição. Porque a acetona ela vai ferver a 58 e a água a 100. Deu para entender aí? Olha o que acontece aqui. A mesma coisa. Misturou, isso funciona para dois líquidos com ponto de ebulição diferentes. Certo? Isso que na verdade seria o erro aqui, porque eu acho que na verdade deveria ser esse processo da separação da água e do álcool. Se fosse por acaso um sólido com líquido, você conseguiria separar pela destilação simples, porque se tivesse água e sal aqui, você conseguiria fazer entrar em ebulição aqui somente a água. Ela passaria aqui por esse condensador e seria transformada em líquido. Oi, diga. É só para falar que o celular qualquer hora vai descarregar, viu? Por que não gosta na tomada carregando enquanto você está assistindo? A gente já está acabando de qualquer forma. Tá bom? Divulgando.
Você deixa na tomada enquanto você tá assistindo. Fica com ele na tomada enquanto você tá assistindo. Tá? Mas a gente já tá acabando já. Pronto, a gente já tá acabando. Então, conseguiram entender aqui, gente, esse processo? Sim. Alguma dúvida aí? Eu meio que consegui explicar aqui de uma forma um pouco ruim, mas eu acho que deu pra entender aí, né? Professora, a senhora sabe como é o nome desse negócio? Eu entendi tudo, só o nome desse negócio. Que negócio. Tipo, dessa ferramenta. Qual delas? Tudo. Tudo? Você quer saber o nome das ferramentas? Sério? Assim, tudo forma o quê? Não entendi. Tudo aí, forma o Tudo quê? que tá aí, forma o quê? Forma que nome? Um destilador. Ah, É um destilador, tá? Tudo isso daqui, um destilador. Ok? entendi. Então, gente, é isso. Eu acho que eu consegui passar a mensagem de hoje de uma forma um pouquinho quebradinha, um pouquinho insatisfatória, mas eu acho que vocês conseguiram entender, né? Então é isso. Eu coloquei lá do sala de aula de novo o textinho da aula aqui para vocês lerem. Coloquei uma atividadezinha. Vou entregar aqui dia, cuidado. Até a semana que vem. Mas como vocês estão demorando pra caramba pra me entregar tudo, né? E eu tô deixando pra corrigir tudo no final. Eu vou ver se eu ainda faço hoje. Ó, tem aqui um questionáriozinho pra fazer no caderno. Faz no caderno e posta pra mim, tá? E eu vou postar o vídeo da aula. Assim que eu terminar aqui, eu posto lá no YouTube e posto aqui no grupo de vocês, tá? Ou no grupo que aqui na sala de aula pra vocês. Tá bom? Não esqueçam de assinar a frequência aqui, já coloquei de hoje. Ó, 4 pessoas já me entregaram. Mesmo com a frequência que eu faço aqui com vocês, assina lá também, tá bom? Porque aqui eu tenho um controle e lá eu não tenho. De quem tá realmente frequentando. E que mais? Quem não fez a avaliação ainda faça, que eu vou tentar corrigir com vocês na próxima aula ou no sábado, não sei, vou ver aí, tá? A gente vê. E se vocês tiverem dúvida, gente, alguma dúvida com relação a qualquer coisa, atividade, alguma coisa que vocês queiram perguntar, pergunta para mim. Ou me chama, se for importante, aqui no Google Sala de Aula mesmo, tá? Eu queria dizer uma coisa, tem muito aluno que tá tirando dúvida comigo, eu já falei para vocês. Vocês têm esse espaço aqui, o mural, ó. Vocês têm esse espaço aqui para tirar dúvida comigo. E ninguém usa. Hoje eu tenho aula de matemática, não, né? Provavelmente. Deve ter. Porque o professor botou ali que hoje o horário dele a gente pode tirar para estudar e amanhã ele vai botar uma prova. Então não vai ter. Não vai ter aula dele, Então vai não dar vai aula ter. pra gente estudar. Pronto. Então, assim, gente, eu só queria falar o seguinte para vocês. Tem aluno que tá me mandando mensagem dia de domingo, dia de sábado de tarde, dia da semana, nosso horário é até meio-dia. Então, depois de meio-dia, a professora de vocês faz outras coisas. Então, deixa para tirar dúvida no horário que eu tô disponível para vocês, que é até meio-dia, tá? Inclusive dia de sábado até meio-dia. Passou esse horário de descanso do professor, tá? Então, eu não posso ficar tirando dúvida. 20 pessoas entram em contato comigo para tirar dúvida, que poderia tirar em outro horário que eu tô aqui disponível para ajudar vocês. E outra coisa é esse espaço aqui que vocês têm para colocar as dúvidas de vocês. Tá na atividade, tá com a dúvida aqui, tô na atividade 4. Se surgir uma dúvida, entra lá e manda uma mensagem aqui dentro da atividade. Tem um espaçozinho lá que vocês podem falar comigo, tá? E eu vou ver a mensagem de vocês aqui. Tá? Agora sim, o pessoal manda mensagem pro meu WhatsApp, quer mandar atividade pelo WhatsApp. E eu já falei para todo mundo, não dá para receber atividade pelo WhatsApp porque meu celular está travando, gente. Está cheio de arquivo. Então imagine se eu receber tudo pelo celular. É complicado, entendeu? Então não é ruindade, nem ser chata demais, não. É porque é ruim para receber atividade pelo celular. É por esse motivo que eu quero receber aqui pelo sala de aula, porque quando vocês mandam aqui pelo sala de aula, eu recebo aqui no Google Drive. E aqui é um espaço para armazenamento de informações. Meu celular não tem espaço. Certo, gente? Então, tira a dúvida, tira aqui pelo sala de aula. Se tiver alguma coisa com a dúvida de atividade, alguma coisa que a professora não entendi, manda mensagem para mim por aqui, ou por e-mail, manda um e-mail que eu respondo para vocês. Certo, gente?
Beleza? Todo mundo entendeu? Sim. Então, beijo. Diga. tirar dúvida da senhora só nas aulas. Pronto. Então, tem aqui o momento da aula, tem lá no grupo do WhatsApp, tem aqui no Google Sala de Aula, tem lá no YouTube também, tem uma dúvida com relação à Não aula. pode mais. A gente não pode falar no grupo, não. Vocês podem falar coisas É sobre a privado escola. mesmo. Não, Não, a professora proibiu todo mundo falar. não é proibir de falar, que ela não pode fazer. O que ela proibiu foi de vocês falarem coisas que não têm a ver com a escola. Eu li a mensagem da diretora Biana. Só os administradores estão podendo falar no grupo. Ela bloqueou pra quem não é administrador falar. Ai, gente. É mesmo? Aí você não pode mandar mensagem mais, é isso? Não, a gente só pode mandar agora no privado. Ah, então assim. Entendi agora, eu entendi. É complicado isso, viu? Ela não poderia. Vou conversar isso com ela direitinho, porque é o espaço que vocês têm para conversar também, para tirar dúvida. Eu acho assim, quer perguntar alguma coisa sobre o professor, sobre a aula, tudo bem. Mas o que estava acontecendo é que tinha muita gente mandando mensagem que era mensagem inapropriada ali no momento da aula, certo? Então, não era legal isso.